Guga, vou passar a palavra aqui para a Bianca, que volta aqui a falar com a gente de Zurique. Ela lá da Suíça acompanha todas as repercussões desde cedo e a Suíça fez uma intermediação, né, Bianca, entre Estados Unidos e Irã. Quais são as informações que você tem aí para a gente? Uma situação muito curiosa, viu, Raquel? É o seguinte, o Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou que diplomatas suíços foram convocados pelo Irã. A embaixada suíça em Teherã representa os interesses dos Estados Unidos por lá, já que os Estados Unidos não têm embaixada em Teherã. A Suíça fez esse canal diplomático, por exemplo, na crise dos reféns nos anos 1980, quando os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com o Irã. A Suíça, então, nessa reunião, pediu aos dois lados que evitem uma escalada das tensões numa situação que já é instável. Lembrando que o Irã hoje já ameaçou vingança pela morte de Qassem Soleimani, né? As reações, todas essas reações, essas repercussões à ação americana continuam a chegar. O ministro das Relações Exteriores da Turquia afirmou que o ataque aéreo dos Estados Unidos que matou Soleimani aumenta ainda mais a insegurança e a instabilidade na região. Ele se disse profundamente preocupado com as crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã. A Rússia condenou o ataque que matou o general Soleimani, disse que a ação americana pode aumentar ainda mais a tensão no Oriente Médio. A gente vê que essa é uma preocupação recorrente, mas, por outro lado, o primeiro-ministro de Israel disse que os Estados Unidos têm o direito de legítima defesa. O Benjamin Netanyahu acusou Soleimani de ser responsável pela morte de muitos inocentes e de planejar mais ataques. Netanyahu elogiou a ação que terminou com a morte de Soleimani, disse que Donald Trump merece, abre aspas, todo o crédito por agir com rapidez, força e determinação. O exército de Israel está em alerta, o ministro da Defesa se reuniu com chefes militares, chefes da inteligência para avaliar essa situação. Israel, é bom lembrar, é o aliado mais próximo dos Estados Unidos no Oriente Médio e o principal inimigo do Irã na região. Lembrando mais uma vez que mais cedo o líder supremo do Irã, o Ayatollah Khamenei, disse que a morte de Soleimani dobra a vontade de resistência diante dos Estados Unidos e de Israel. E enquanto isso, há protestos já nas ruas de Teherã. Centenas de iranianos marcharam em direção ao complexo de Khamenei, fica ali no centro da capital iraniana, para expressar condolências pela morte de Soleimani e protestar. Alguns queimaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Outros seguravam fotografias de Soleimani. Houve também protesto na cidade natal de Soleimani, Kerman. Pessoas vestidas de preto se reuniram, nesse caso, ali para rezar, também uma forma de protesto. Raquel. Bianca, vamos falar em Londres agora, saber das repercussões na Europa. Nosso correspondente Pedro Vedova está de olho no que os países falam. Em geral, os países europeus eles expressaram uma certa preocupação, né, com esse ataque. Pedro. É isso, boa tarde para vocês aí. Muita preocupação por aqui. O Reino Unido teve recentemente problemas com o Irã. Cada lado tinha prendido um petroleiro. E os britânicos são os aliados europeus mais próximos dos Estados Unidos, mas, segundo a imprensa britânica, o primeiro-ministro nem foi comunicado sobre essa operação que matou o general Soleimani. Há também informação de que as forças armadas do Reino Unido já aumentaram a prontidão no Oriente Médio. Oficialmente, o governo só declarou que sempre reconheceu a ameaça da liderança agressiva do Qassem Soleimani. O Ministério das Relações Exteriores pediu que todos reduzam a tensão porque mais conflitos não são do interesse britânico. E essa preocupação, ela é pela Europa fora, né? Vários países europeus já emitiram alertas para os seus cidadãos que moram no Oriente Médio. A embaixada francesa em Teherã, por exemplo, pediu para os franceses ficarem longe de multidões ou de grupos durante esses 3 dias de luto anunciados em homenagem ao Soleimani. O governo francês também recomendou um comportamento prudente e discreto.
A Holanda previu um possível aumento da violência e agitação em Bagdá, onde foi o bombardeio, e pediu para os holandeses deixarem a cidade, se possível. A Alemanha também pediu a diminuição das tensões, mas pareceu apoiar o bombardeio. A porta-voz do governo alemão disse que a ação americana foi uma reação a uma série de provocações militares pelas quais o Irã é responsável. É importante lembrar que a União Europeia trabalhou por mais de uma década para impedir uma guerra entre Estados Unidos e Irã, principalmente por causa da questão nuclear. E esses esforços continuaram também no governo Trump, só que nesse momento muito agudo a gente sabe que a interferência da diplomacia é limitada, Raquel. Pedro, muito obrigada. Bianca e Guga, a gente volta a falar daqui a pouquinho.